Bora lá, então. Tá aparecendo, né? Então, é isso, gente. Como eu tinha comentado antes, somos em três professores na frente de geopolítica, que sou eu, o Rafael e o João Curvelo. E eles não puderam participar, mas eles vão vir nas próximas aulas. E nessa primeira aula, a gente realmente vai dar uma introdução e explicar o que é a geopolítica, né? Porque a gente tem que começar por aí. O que é geopolítica e por que a gente vai ter aula disso. Então, vou passar para vocês essas noções fundamentais e básicas da geopolítica. Bom, a geopolítica já diz no nome, né? Tem a ver com política. E quando a gente pensa, política, é candidato, é partido, é não sei o quê, é isso também, mas não é só isso. Se a gente for parar para pensar, o que realmente compõe a política são todas as relações do nosso cotidiano, são todas as nossas relações na sociedade. Então, a relação que você tem com seu vizinho, a relação que você tem com a sua família dentro da sua casa, a relação que você tem com o seu professor, é tudo política. O ser humano é um ser político. Isso faz muito parte de quem a gente é. Não é só o que a gente vê aí na televisão sobre política, né? E o geo, no nome geopolítica, ele está se referindo justamente a isso, sobre essas relações políticas ao redor de todo o globo, ao redor de todo o mundo, e uma coisa que está ligando a outra, uma coisa que está levando a outra. Então, política, o que é isso, né? É uma forma de coordenar pessoas e evitar conflitos violentos, né? Justamente isso, que nem eu comentei, que o que você tem, a relação que você tem com seu vizinho, com a sua família, com seu professor, é política. E aí, um exemplo. O João mora com o Rafael e todo dia eles precisam levar o lixo para fora. João levou a semana inteira e acha injusto ter que fazer tudo sozinho, sendo que ambos produzem o lixo. Logo, João decide abordar Rafael e eles vão ter uma conversa, fazer uma rotina intercalada para que ninguém fique sobrecarregado e os dois lados saiam beneficiados com o ambiente limpo. Aí você fala assim, tá, mas isso daí é uma situação tão X, né? Tão comum, é uma coisa tão do dia a dia. E é isso mesmo. A política é justamente você buscar formas tranquilas, formas lúdicas, né? Dinâmicas, de você resolver os conflitos que você se depara. Então, o seu vizinho. Se você quer fazer uma festa, e aí o seu vizinho não gosta de barulho depois das 10 horas, ou não gosta de barulho nunca. O fato de você chegar no seu vizinho e falar, ó, vizinho, eu quero muito fazer uma festa, vai ser aniversário da minha mãe, a gente quer fazer um churrascão, a gente quer fazer festa, e talvez vá até uma meia-noite aí, a gente vai estar com som. Tô aqui para te avisar que a gente vai fazer, para que você já esteja ciente. E eu quero saber se você tem alguma sugestão, se tem alguma coisa para dizer, para eu também poder considerar o seu lado. Sei lá, você quer ser convidado também, e aí você participa da festa com a gente, e aí todo mundo fica feliz com a situação. Então, essa abordagem, isso de você ter algo para resolver e com alguém, e você buscar uma maneira simples de resolver essa situação, de uma maneira que os dois saiam beneficiados e que os dois fiquem contentes com a resolução dessa situação, é puramente político. É uma situação puramente política, que é algo realmente social, né? Vai fazer você ficar tranquilo na hora de resolver uma situação que poderia ser conflituosa, mas aí você optou por uma questão, por uma resolução mais tranquila. Então, vamos dar nome aos bois, né? Quando a gente fala de política e geopolítica, dentro da geografia principalmente, a gente ouve bastante a palavra Estado. E é muito comum no início a gente confundir esse Estado com os estados que a gente tem dentro de um país. Mas eles são completamente diferentes. Não é à toa que o Estado, quando a gente se refere à geopolítica, ele é escrito com a letra maiúscula, né? O E maiúsculo. Porque a gente está falando de um substantivo, né, que está carregando um significado bem maior do que o Estado São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, o Estado é justamente isso.
É o país soberano como um todo. É o país como um todo. Com a sua estrutura, pensa no Brasil. Brasil, com sua estrutura, é um país grandíssimo, né? Que pega aí desde lá próximo do Equador, da linha do Equador, até lá embaixo, depois do Trópico de Capricórnio. Então, é um país muito extenso, com todos os seus estadinhos, né, que tem suas cidades, seus municípios, e todas as suas leis, todos os seus representantes políticos, todos os seus governadores, que aí são por cada estado, né? Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, essas coisas. Mas ainda assim, tudo isso vai formar o Estado grandão, que é quase parecido aí com o país, né? Não é, a palavra não quer dizer a mesma coisa, mas a gente pode usar como sinônimo, né? Dependendo do contexto. Então, ele tem a sua estrutura própria e ele é politicamente organizado. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas eu acredito que a maioria, se não todos os países, tenham a sua Constituição. A Constituição, ela é um documento muito extenso, cheia de lei, cheia de artigos, cheia de coisa, para poder fazer isso daqui não virar uma bagunça. Para a gente ter regra, para a gente ter lei, para a gente ter justiça, na medida do possível, né? E essa Constituição, ela foi formada em 1988, a Constituição brasileira, e lá ela tem tudo isso. Ela tem todas as leis, ela tem os artigos, ela tem as regrinhas que a gente tem que seguir como cidadão, para que todo mundo conviva numa boa, não se mate, né? Mais do que a gente já se mata, e que tenha a justiça na medida do possível. Então, esse termo politicamente organizado, ele se baseia praticamente nisso, tá? Nessa Constituição, nas leis que a gente tem que seguir e no que a gente enxerga como fazer o papel de cidadão, certo? Pagar as contas em dia, pagar o IPTU, pagar imposto, ir no mercado, fazer compra. Isso são coisas que fazem de um país ter um Estado, certo? E aí, diferentemente do Estado, que é essa coisa aqui bem densa, que parece bem confusa, mas conforme a gente for vendo vai ficar cada vez mais claro, diferente do Estado, tem o governo. O Estado, ele vai sempre estar lá, mas o governo não será sempre o mesmo. Por quê? O governo é a capacidade ou a possibilidade de exercer controle. A partir do momento que você é eleito para governar, seja um país, um estado ou uma cidade, você está no governo, você é o governante. E sendo o governante, você é capaz de lidar com o Estado como um todo, certo? Então, o governo está dentro do Estado, mas o Estado está lá, ó, acima de tudo. Lembra? País soberano. Antes de eu passar para a próxima, alguém tem alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas. Certo, obrigada. Eu vou passar então. Aqui, então, mais um exemplo para a gente. Tem aqui nossa bandeirinha do Brasil, né? Pátria Amada Brasil, governo federal. O Estado pode ser considerado a estrutura física de uma casa, certo? Pensa na sua casinha, é a casa. Não vai mudar durante os anos, né? Enquanto o governo é a família, que mora dentro da casa e administra tudo, cuida da casa. Mas essa família muda de 4 em 4 anos. No caso do nosso sistema eleitoral, né, brasileiro. Tem vários tipos de sistema eleitoral que em outros países funcionam, né? E eles têm outras características e às vezes não é de 4 em 4 anos. Tem outros esquemas que a gente também vai ver mais para frente. Então, governo federal. Esse governo, ele tá falando sobre o país como um todo, certo? Então, quem entra para o governo federal está entrando para representar o Estado como um todo, certo? Justamente que nem fala no exemplinho. É a família que vai entrar lá e vai administrar a casa. É a mesma coisa que você construir uma casa, certo? Pegou lá um terreninho, construiu uma casa, aquele lá é seu Estado, sua casa vai estar lá.
né? A menos que você faça reforma, vocês já ouviram falar, reforma da Constituição, querem alterar a Constituição. É mais ou menos isso que tentam fazer, quando tentam reformar o Estado. Nem sempre dá certo, tá? Na maioria das vezes não dá certo. Mas é como se você fizesse uma reforma na sua casa. Tipo, nossa, tem um quarto lá, que é um quarto mesmo. Eu não quero mais fazer ele de quarto, quero deixar minha sala maior. Eu vou quebrar as paredes e eu vou colocar como uma sala maior, vai ser uma extensão da sala. É uma reforma na sua casinha, que é praticamente quando querem fazer uma reforma na Constituição, no Estado, que não costuma dar muito certo. E aí o governo é aquela família, se você tem a sua casinha e você vai alugar, né, a cada 4 anos vai sair aquela família e vai entrar uma nova. E assim por diante, certo? Governo federal é o país como um todo, governo estadual, né, do estado, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e governo municipal, daí prefeitura, essas coisas. Então aqui, o que forma um país, né? O povo, nós brasileiros, né, formamos o país, claro, a cultura e o território. E tudo isso está dentro da geopolítica. Tudo isso é muito importante para a geopolítica. O povo, por conta das relações, né, que a gente tem, de acordo com as leis e regras que a gente tem que seguir para poder se dar bem e conviver em sociedade. A cultura, que é o que vai fazer a nossa identidade, né? Vocês sabem, né, que muitos países são conhecidos por coisas específicas. Muita gente lá fora conhece o Brasil pelo samba. Por mais que às vezes fique meio chato, mas só sabem disso do Brasil, não sabem de mais nada. Às vezes não, mas querendo ou não, faz parte da nossa cultura e é a nossa identidade, né? E também tem o território, que é daí a divisão física, né? Vamos pensar no país como um todo, e aí aqueles risquinhos mesmo que vão dividir os estados, risquinhos menorzinhos que vão dividir as cidades, e assim por diante. O Estado-nação, ele vai ser formado pelo país, que é o aspecto físico, como eu já falei, que é do território, e o Estado, que é o aspecto político. Então, ele é a união dessas duas coisas. E quando a gente fala de Estado-nação, a gente também vai poder entrar numa outra característica, que é a geografia política. Geopolítica e geografia política, por mais que pareçam exatamente a mesma coisa, elas não são. É um pouco complicado separar essas duas, porque, no geral, não se sabe muito bem, e quem tá falando não sou eu, não sou eu que não sei, realmente não se sabe muito bem aonde começa uma e termina a outra. Mas a geografia política, não confundam, quando falarem de geografia política, estamos falando puramente de localização, espaço, de onde vem uma coisa para onde vai outra, tá? E a geopolítica são todas essas relações, são todas essas características, o povo como um todo, a cultura como um todo, e essa troca, sabe, de relações, e que nem a gente falou lá no começo, quando você tem uma questão e a forma como que você vai chegar na outra pessoa que está envolvida naquela questão para poder resolver de forma pacífica, certo? E isso é o Brasil. Assim como isso acaba sendo também os outros países. É o Estado-nação, que é formado pelo país, aspecto físico, mais o Estado, que é aspecto político. Dúvidas até aqui? Não tem dúvidas, por enquanto ninguém falou nada no chat. Obrigada. Lembrando que, gente, é um assunto bem denso mesmo, e a gente vai tentar resumir o máximo possível, porque é nossa primeira aula e logo depois a gente já entra em férias, então a gente vai ter, acredito que mais 4 ou 5 aulas, né? No total serão 5 ou 6, eu não me lembro agora, desculpe. Mas geopolítica é um assunto muito denso, porque diz respeito praticamente a toda a existência do ser humano, principalmente o ser humano moderno, né? No último século, vamos dizer assim. E é muito complicado a gente colocar tudo em 5, 6 aulas só. Então, se parecer muito confuso, se parecer muito difícil, só falar, não só agora durante a aula, mas depois também, se quiser procurar a gente, sem problemas, entre em contato com os coordenadores ou como vocês conseguirem entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer o máximo para poder esclarecer, tá? Porque realmente
É um assunto bem, bem complexo, tá? Bem cheio. Vou passar então, tá? Acredito que esse seja, na verdade, o último slide. E dentro da geopolítica, é muito importante a gente falar sobre o sistema político que a gente vive aqui no Brasil, pelo menos, né, nos últimos anos aí, nos últimos séculos, que é a democracia. A democracia, ela é um sistema onde, tá até dizendo aqui, onde os cidadãos elegem os dirigentes, né, os representantes, por meio de eleições periódicas, no caso, 4 em 4 anos. Assim, a gente pode dizer que existe uma representatividade política onde todos os cidadãos têm voz ativa e direito de manifestação. Ou seja, essa representatividade ela vai ser escolhida com base na opinião da maioria. Não significa que, eu não concordo com esse representante que foi eleito. Sim, isso é totalmente compreensível. Mas ainda assim, por mais que a gente não concorde, a gente tem que entender que o que vai ser considerado é a maioria, né? Nem sempre é bom, mas ainda assim, a democracia, ela é uma base do nosso Estado moderno. Né? Antigamente a gente tinha monarquia, né? Na época colonial, era outro sistema. Eu acredito, não sei se história, a matéria de história já chegou nessa parte, mas se não chegou, vai chegar e vai explicar certinho. Ou a gente vai abordar aqui um pouquinho mais para frente também. Mas era um sistema completamente diferente, onde tinha o rei, que ele tinha poder total, diferente do representante político que a gente tem aqui, que é o presidente da República. Lá, o rei, ele que coordenava tudo. Era como se o rei e o Estado fossem a mesma pessoa. O rei era o Estado era o rei. E aqui não é assim. O presidente ou a presidente não são o Estado. O Estado é separado do representante que a gente elege. Lembra? A casinha tá sempre lá, mas a família que vai entrar para pagar seu aluguel, ela vai mudar de 4 em 4 anos para entrar uma família nova, certo? Então, isso precisa ficar muito claro, porque muita gente acha que a democracia está baseada só em não, a minha voz não foi ouvida. Eu estava contrária àquela decisão. Por que não foi considerado? Foi considerado. Os números estão lá, as estatísticas estão lá, e isso é levado em conta na hora de fazer muitas pesquisas, na hora de fazer muitas, que nem a gente vê em reportagem de jornal, muito artigo, na hora de dar notícia. Isso sempre é levado em conta, né? E também nas futuras eleições, nas futuras representações políticas, no que a gente vive no dia a dia, isso sempre é levado em conta. E outro ponto muito importante é o direito da manifestação. A manifestação pacífica, todo cidadão tem direito à manifestação pacífica, né? Quando ela não é pacífica, daí já é vandalismo e aí é contra a lei, então, né, a gente já entende que não é um direito a manifestação violenta, né? Mas a manifestação pacífica é sim um direito, a partir do momento que você entende que, apesar de ter sido ouvido, mas, de acordo com a democracia, você não pôde eleger a sua representação, o que você queria que fosse o representante, você ainda assim tem direito de se opor, de mostrar lá, não, eu sou contrário. Ainda mais se, ao longo do tempo, essa representação que está tendo lá não está sendo boa, não está dando certo, está fazendo a casa virar de cabeça para baixo. O cidadão tem todo o direito dessa manifestação, de se opor, justamente porque a gente paga, né, os impostos, e a gente paga muito caro, é um custo alto de vida, por mais que não pareça, viver no Brasil tem um custo de vida alto, mais do que deveria, e ainda assim, né, com base em tudo isso, você tem direito, no mínimo, de manifestar de forma pacífica, certo? Então, é assim, que nem mostra na fotinha, né, uns dizem sim, outros dizem não, ainda assim a democracia vai pela maioria. A democracia, ela foi criada, eu não vou saber dizer com exatidão, tá? Desculpa. Mas ela foi criada lá nos tempos antigos da Grécia, né? Com os pensadores mais antigos da democracia. Aquela é a verdadeira democracia raiz, né? Que fala. Onde eles se uniam lá na Ágora. A Ágora era um espaço, como se fosse, tipo, uma praça pública mesmo, sabe? Só que quem se reunia lá
tinham os representantes, né, que eram membros da alta classe, assim, de política grega, mas todos os cidadãos eram ouvidos. Então, muita coisa era discutida lá na Ágora, sabe? Era como se fosse uma assembleiona grande, assim mesmo. Vai todo mundo para a praça pública discutir sobre um determinado assunto. E ainda assim, as decisões eram finalizadas, era levado em conta o que os cidadãos falavam, mas era tudo finalizado entre os cabeças lá, entre a galera que tinha mais experiência, que tinha mais noção, que estudava realmente sobre essas relações políticas. E desde então mudou um pouco a democracia, mas ela ainda tem essa mesma base, sabe? De ouvir a todos e atender a maioria, certo? Bom, como eu tinha comentado, esse foi o último slide, bem rapidinho mesmo. Eu falei, acaba sendo um pouco denso, mas ao longo da aula a gente tem a oportunidade de ir destrinchando um pouco mais esse conteúdo, também nos materiais que a gente vai mandar de exercícios, materiais de fixação. E é isso. Vocês. Agora a gente já pode discutir sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso voltar nos slides. E de acordo com a dúvida que cada um tiver, a gente vai explicando com mais calma, tá bom? Fiquem à vontade, gente. Eu acho que minha pergunta tem um pouco a ver, se eu fiquei curiosa. Muita gente fala várias coisas, eu não sei qual é verdade. O que acontece quando o eleitor vota nulo? Então, eu também não vou saber dizer assim, tipo, de forma técnica. Mas quando você vota nulo, você é quase que a mesma coisa que você não ir votar. Existe a diferença entre o voto branco e o voto nulo, né? O voto branco, ele vai ser contabilizado para aquele elegível, né? Elegível são as pessoas que estão lá para entrarem para representante. Então, o voto branco vai ser contado para o elegível que estiver ganhando. Então, tá eu e você lá disputando. Se você tiver com mais votos que eu e fulaninho vai lá e vota branco, você vai ganhar um voto a mais, sabe? Então, por isso que quando a gente fala, não quer votar mesmo, vota nulo, pelo menos, ou justifica. Porque o nulo e a justificativa, ela acontece quando você tá fora da sua cidade ou quando você não, por algum motivo, não pode ir até a zona eleitoral, eles não são contados, eles são 0 votos. O voto branco não, o voto branco ele vai ser para aquele que está ganhando. Então, nem sempre você não votou em nenhum dos dois, mas ao mesmo tempo você votou, sabe? Então, por isso que a gente fala, não quer votar em nenhum dos dois, vota nulo ou, sei lá, justifica. Mas voto branco, vocês têm que sempre lembrar disso. Se vocês realmente não concordam, não querem nenhum dos dois, nenhum dos três lá, não votem em branco. E sempre falem para todo mundo, não votem em branco, porque você vai estar tomando uma decisão. Não é que você vai estar tomando, mas você vai estar participando de uma decisão que às vezes você não queria tomar, sabe? Por isso que, na verdade, você optou por não votar nenhum dos dois. Mas funciona dessa forma. O branco, ele sempre vai ser contabilizado para aquele elegível que está com a maior contagem de votos. E o nulo, ele é 0 voto. Ele nunca existiu, foi um surto coletivo. Esclareci? Sim, sim. Então, tipo, branco é como se você estivesse atirando no escuro, né? Exatamente. Porque enquanto tá tendo a contagem lá, nem sempre você vai... A contagem ela só é feita depois que fecha todas as urnas, né? Ou grande parte das urnas. Então, vamos supor, você vai lá 10 horas da manhã e você vota branco, por mais que você pense, eu não gosto de nenhum dos dois, mas fulaninho... se ele entrar, eu até prefiro que entre o outro. Mas vamos supor que o outro lá arrastou de voto e todo mundo votou nele. Tipo assim, você votou branco, mas ao mesmo tempo você preferia esse aqui, que é menos pior do que o fulaninho, só que o fulaninho acabou ultrapassando os votos. Teoricamente, você votou nele, sem saber se acabou votando nele. E isso é meio chato, assim. Tanto porque você está participando de uma decisão que nem sempre você tomou, e também porque às vezes depois você fica com peso na consciência, né? Falando, nossa, podia ter votado
nulo, ou sei lá, ou ter votado no outro fulaninho menos pior mesmo, que ia dar no mesmo, sabe? Ou até poderia fazer uma pequena diferença. Mas é isso. Mais alguma coisa de alguém? Bom, enquanto vocês se organizam aí, não sei, com dúvidas ou qualquer coisa, só reforçar esse avisinho aqui do último slide, que é muito real isso, gente. Se puder, realmente fique em casa, porque isso é um assunto que é bem pertinente, né, à frente da geopolítica, que é a pandemia que a gente está vivendo agora. Então, infelizmente ainda não acabou. Infelizmente, estar vacinado não garante que você não vai pegar ou que você não vai passar. E eu falo isso como bióloga, tá? Tô no meu 4º ano de biologia já, tô entrando pro 4º ano, então tenho propriedade para falar, acreditem em mim. Se você tá vacinado, não significa que você não vai pegar, porque não sei também se vocês já tiveram contato com a forma que o vírus é transmitido, mas se você tem contato com uma pessoa contaminada, por mais que você esteja vacinado e você não fique mal, né, não fique doente, você ainda vai estar carregando com você esse vírusinho, sabe? Então, a partir do momento que você está carregando, mas eu tô imunizado, você não pegou, mas você pode ter em contato com uma outra pessoa e essa pessoa não tá imunizada e acabar pegando, né? É por isso que tem tanto vovô, vovó morrendo por aí, que às vezes não tomou vacina, ou alguém até mais novo, né? Tipo, sobrinho, criança, porque ultimamente infelizmente, tem falecido bastante, além de todos que já faleceram, né? Mas agora também, antes a gente não tava com tanto número de jovens, né, falecendo devido ao Covid, mas agora aumentou bastante por conta disso também. Porque às vezes pai e mãe já foi vacinado, vô e vó já foi vacinado, mas aí, vou tirar a máscara, vou sair na rua, vou aglomerar porque eu já tô imunizada. Aí leva o vírusinho para casa, sabe? Acaba atingindo alguém que não estava imunizado e acaba ficando mal. Às vezes não morre, mas mesmo assim fica mal, passa por uma situação delicada, sabe? Eu tive recentemente o sogro de uma amiga minha. Ele não tomou vacina, ele era contra, na verdade, a vacina. E ele fez um tratamento precoce, né? Preventivo, com um certo remédio aí. E ele veio a falecer devido a não ter tomado vacina e também ele teve complicações renais e etc. por conta desse tratamento com esse remedinho. Então, assim, é bem delicada a situação, a gente ainda tem pandemia, calma que logo, logo tudo vai se resolver, vai melhorar, a gente vai poder ficar aí, beijando a boca de todo mundo, ir pra festinha, não sei o quê, e dividir, sabe? Todinho do mesmo copo, tá tudo certo. Mas, por enquanto, vamos se manter aí. É uma questão totalmente política, gente. Vamos pensar no próximo. Pensar no próximo não faz mal. E é isso. Surgiu alguma dúvida sobre a aula de hoje? Em mais alguém? Não fiquem acanhados, gente. Pode perguntar. Bom, eu vou então fechar aqui o slide para olhar aqui um pouquinho para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá? Como eu já tinha comentado anteriormente, vocês podem... Eu vou parar a apresentação, tá, gente? Vocês podem entrar em contato com a gente, seja pelo Instagram do cursinho, falando, me passa o número dos professores de geopolítica, que eu quero tirar uma dúvida com eles. E aí a gente vai se resolver, a gente conversa lá e a gente entra em contato com vocês, a gente está disposto, está disponível aí para tirar qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa que surja. Até coisas do dia a dia mesmo. Prof, aconteceu tal coisa assim, e aí eu lembrei da aula. Me explica sobre isso, sabe? Então, qualquer coisinha é só procurar a gente, que a gente tá aí aberto a ajudar vocês e a mostrar para vocês aí sobre essa frente, que, como eu falei, é bem densa, bem complicada, mas vamos tentar deixar o mais fácil possível, o mais didático possível. Porque, que nem eu tinha comentado, né, na aula, tudo é política.
tudo é política. Quando eu percebi isso muito também depois que eu entrei na universidade. Antes, a noção que eu tinha de política não era nada, sabe? Ainda não tenho muita noção, mas depois que você entra na universidade também, você aprende muito sobre essa visão de o que é política e o quão importante ela é para a vida do ser humano e o quão ela faz parte, o quanto ela faz parte, o quanto ela tá no dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações mais simples possíveis, sabe? Que nem eu moro numa república aqui, então eu moro com mais meninas, e a gente tá em duas agora, porque as outras duas estão na casa da família, e a gente falou assim, nossa, como que a gente vai fazer para dividir a louça agora, né? Porque sempre a gente tá lavando sempre em mais. Aí a gente dividiu. Eu fiquei com a do almoço e a minha amiga ficou com a da janta. E aí, hoje, ela falou assim, ai, tem... Hoje não, ontem. Ela falou assim, ó, vamos fazer... A gente foi fazer janta em conjunto, né? Ela falou assim, ó, eu vou fazer a janta, mas eu vou precisar que você lave a louça antes para poder ter espaço. Eu falei, ó, tudo bem, tranquilo, vou lá lavar. Então, tipo, viu como é uma coisa muito simples? Isso é política também. É uma relação social, pessoal, que é política. É você entender qual é a sua necessidade e entender qual é a necessidade do outro e o quão disponível ele tá para vocês entrarem num acordo que os dois saiam belezinha, que não tenha briga e que fique tudo bem. E, inclusive, aqui a gente sempre se resolve com uma política muito boa. A República aqui é a Renegadas. Segue no Instagram. Para quem é naruteiro, principalmente. Exatamente, Matheus. Tudo é política. Tudo é política. Por isso que é tão importante a gente aprender. Pra gente não viver a situação que a gente tá vivendo no país no momento, por exemplo. Mas é isso, gente. Tudo é política. E é muito importante pro ser humano. De verdade. Coffee. Não, mas a gente fala assim, a gente faz essas brincadeiras, mas é porque é rir pra não chorar, né? Não é porque a gente, é isso, é aquilo, é de um lado, é de outro. Não, é que a gente tá tentando mostrar a realidade mesmo. Ninguém tá aqui pra dizer o que vocês têm que seguir. A gente tá querendo mostrar o que é a realidade, como ela funciona e o que uma coisa vai levar a outra, né? Que toda ação tem sua reação, toda decisão tem uma consequência. Então, por isso que é tão importante estudar a política, porque ela faz parte do nosso ser, da nossa parte mais básica, sabe? É muito básico do ser humano desde sempre. Até dividir lá em clãs, na época do Homem das Cavernas, aquilo já era política. Bom, meninas e Mateus, porque somos todas meninas aqui e Mateus. Na teoria, a nossa aulinha vai até 9h45 e a gente já finalizou e parece que ninguém tem nenhuma dúvida, mas... Então, eu não sei, Matheus, você quer falar aí no chat? Você quer falar alguma coisa? Vocês têm alguma coisa? Vocês meninas também têm alguma coisa? Pode ser até por fora da aula mesmo para dizer, para comentar. Que aí, se for o caso, a gente pode finalizar e aí depois vai ser enviado para vocês o material de fixação e os exercícios. E vai ser passado também a orientação por conta das férias, tal. Eu acho que os coordenadores do cursinho estão passando isso direitinho para vocês. E aí vocês já ficam liberados para fazer o que tiver que fazer, seja ter outra aula, seja comer, seja tomar banho, seja qualquer coisa. Matheus, você tem algo a dizer? Ai, obrigada! Eu retoquei ele antes de ontem, acho. Antes de ontem, que ele já tava com a raiz enorme, já tava com uma cor tudo horrorosa. Eu retoquei ele, mas obrigada. Ai, obrigada. Ai, gente, não é fácil essa vida de colorida, viu? Não é fácil mesmo. Não é à toa que meu cabelo tá curto, porque, não é fácil. Tem que ter muita dedicação. E eu tô com 23 agora e eu pinto desde os 15. Só que antes eu fazia muita cagada, né? Antes, nossa senhora, que tadinho do meu cabelo. Hoje eu já tenho mais responsabilidade. Mas não é fácil. Mas eu gosto muito. Não consigo me ver sem cabelo colorido. De verdade. Não. Eu olho assim, não sou eu. Obrigada, Matheus. Ai, gente, eu fiquei nervosa, tá? Eu tava revisando aqui a aula antes, porque eu sempre gostei de geografia, né? E eu sempre
sempre. Minha outra opção, na verdade, além da biologia, era geografia. E geopolítica sempre me puxou muito, sabe? Mas eu fiquei bem nervosa que tentei revisar para poder não falar abobrinha. Ai, gente, que bom que vocês gostaram de verdade. Fico muito feliz mesmo e espero que seja benéfico tanto para mim, porque eu vou estar sempre aprendendo, quanto para vocês, principalmente, né? Que vão estar aprendendo agora desde o começo. Fico muito feliz mesmo e acredito que as próximas também vão ser ótimas, porque o Rafael e o João, gente, sério, perfeitinhos. Nossa, muito reizinhos. Vocês vão amar a aula deles também. São incríveis. Nossa! Ó, joguinho, questionário com 10 de Pix. Nossa, até eu quero participar, eu também quero R$ 10 de Pix. Vamos participar, gente. Muito legal. Eu já participei também, eu só consegui participar de uma vez e foi muito legal. Pode falar, Camila. Era só para lembrar de encerrar a gravação. Ah, verdade. Obrigada, gente. Isso daí eu vou